E aí, pessoal discursionista, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Alexandre Palomares. Eu vou estar conversando com vocês sobre o item 4 da parte 2 da descoberta espiritual. O item 4 ele fala sobre os eventos finais e a segunda vinda de Cristo. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre os eventos finais. E nós temos alguns objetivos. E os objetivos principal é compreender que mais importante do que saber os sinais do fim é estar preparado para ele. Segundo, entender que a situação atual do mundo não vai durar pela eternidade, e isso indica que o retorno de Jesus está próximo. E o terceiro objetivo é concluir que mais importante que dos sinais da volta é o fato de que Jesus voltará. E se você olhar a mídia hoje, a televisão, ela está cheia de filmes que falam sobre o tempo do fim. Filmes com essa temática. E a gente tem, por exemplo, Avatar, Wall-E, O Dia Depois de Amanhã, Armagedon e tantos outros. Fora séries que tem essa linha de pensamento também. E nessas séries, muitos responsabilizam a própria humanidade pelo fim iminente, afirmando que ela irá se autodestruir. Será que isso é real? Se você olhar nos principais filmes que falam sobre fim de mundo, é sempre por alguma catástrofe da natureza criada pelo homem, alguma calamidade pública, uma terceira guerra mundial, e todos acham que eles próprios, o ser humano, vai conseguir resolver o problema. Porém, a Bíblia, ela mostra pra gente que Deus colocará um ponto final em tudo. Se você olhar, por exemplo, a televisão, ela fala de uma famosa série de TV, a Jornada nas Estrelas, foi exibida durante muitos anos, e na sua nave, a Enterprise, tinha um capitão, o Kirk, e ele disse o seguinte: o homem não foi banido do paraíso, ele mesmo resolveu deixá-lo, porque ali estava chato demais. Você concorda com isso? Você acha que o Éden ele era chato? Não, o Éden não era chato. O que acontece é que a mídia, a televisão, ela mostra como alguma coisa que não seja agradável, para que você não busque voltar para lá, para que você ache que você possa resolver os seus problemas através das suas próprias forças. O homem preferiu a morte? Sim. O homem, ao escolher o pecado, ele preferiu estar junto de Satanás. E isso é uma grande complicação para o ser humano, porque ele fala que ele é a pessoa que vai resolver o seu problema, porém é ele que entra no próprio problema. E a Bíblia ela fala do fim dos tempos em diversas áreas, em diversos momentos. Eu quero ler para vocês alguns textos da Bíblia. O primeiro texto está em Mateus, do capítulo 24. Só para que vocês saibam, o capítulo 24 é um capítulo que fala sobre todos os sinais do fim do tempo. É do maior capítulo que fala sobre isso. E eu vou ler para vocês o capítulo 24, verso 12. Olha o que diz o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha que triste. Você imagina que ruim viver num mundo onde o amor já não existe mais? E se você olhar ao redor, na televisão, o que mais a gente vê são pessoas que não amam os outros, pessoas egoístas. Então isso também é um sinal de que o mundo está terminando. A Bíblia vem falando alguns sinais. Outro sinal está ali, outra previsão, em Lucas capítulo 17, o verso 27, diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Aqui está fazendo uma comparação com o dia quando o reino de Deus vier. Ele compara o reino de Deus à vinda, assim como foi na época de Noé. As pessoas elas estavam mais preocupadas em fazer as suas vontades egoístas do que seguir a vontade de Deus. No capítulo 18, o verso 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que ele, quando voltar, apesar de toda essa previsão que está existindo, ele vai encontrar pessoas que estão dispostas a fazer a vontade dele? Em 1 Tessalonicenses 5, o verso 3 e verso 4. 1 Tessalonicenses 5, verso 3 e verso 4, diz assim: quando andarem dizendo,
paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto e que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. Outra previsão. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 13, também tem outra previsão, que diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A Bíblia ela fala diversas vezes sobre o tempo do fim e sobre o fim do mundo, que coincidirá com a segunda vinda de Cristo, que é o nosso segundo tema. Mas é interessante que os autores bíblicos, algumas coisas eles deixam em aberto. Por exemplo, a data. Ninguém sabe a data de quando virá as coisas, mas eles nos dão pistas. Quando você liga a televisão, você vê, por exemplo, aquelas pessoas que dizem sobre a previsão do tempo. Você já parou para perceber que a previsão nada mais é do que análise de fatos e dados, e eles podem olhar, por exemplo, levam em conta a pressão atmosférica, os ventos, a umidade, a temperatura, para que possa se tomar uma posição sobre aquilo que está acontecendo e saber ver uma previsão do que vai acontecer. E qual a diferença entre previsão e profecia? A profecia, ela te garante o que vai acontecer. A previsão, ela dá para você uma ideia do que pode acontecer. Quantas vezes você já não saiu da sua casa levando um guarda-chuva para passear? Porque disse na previsão do tempo que choveria, mas passou o dia inteiro de sol. Então a gente tem que entender as diferenças. Mas assim como os meteorologistas, nós devemos prestar atenção nos sinais que nos são dados. São sinais que são mostrados através da Bíblia do que vai acontecer no tempo do fim. E se nós lermos muito bem, estudarmos muito bem esses sinais que nós veremos aqui à frente, você vai estar preparado para saber o que fazer no tempo do fim. E vamos aí para alguns sinais que a Bíblia ela nos mostra. Vou passar para vocês uma lista de sinais. Ela fala sobre o aumento do conhecimento, que está em Daniel 12:4, e eu vou colocar depois aí para vocês os textos bíblicos. Fala sobre guerras, ondas de maldade, falsos profetas e falsos messias, fenômenos astronômicos, perseguição aos cristãos verdadeiros, incredulidade e secularismo, terremotos, fome e epidemias, medo e angústia, busca insaciável por prazer, falsas doutrinas, desigualdade social, surgimento de seitas, milagres enganosos. E é interessante que se você parar para prestar atenção, tudo isso você já viu na televisão. Quantas vezes você já viu vários desses itens que eu disse sendo falados? Terremotos e mais terremotos, guerras e mais guerras, povos indo um contra o outro. Mas tem uma previsão, um dos sinais que ele é muito importante. Esse sinal, ele diz sobre a pregação do Evangelho a todo o mundo. E quando a gente começa a ver todo esse sofrimento, uma pergunta que vem à nossa mente é: será que os cristãos também passarão por isso? E em relação a isso, existem duas teorias. A primeira teoria é chamada da teoria da pré-tribulação. Os defensores dessa ideia acreditam no resgate do povo de Deus antes que as pragas caiam. Eles creem em uma retirada silenciosa, chamada de arrebatamento secreto. E a segunda teoria é a teoria da pós-tribulação. É a crença de que o povo de Deus permanecerá na terra durante o tempo da tribulação. Sofrerá duras provas, mas Deus protegerá do impacto das pragas. Só que somente uma dessas, ela tem um respaldo, um embasamento bíblico. João, por exemplo, ele fala de várias pragas e ele especifica quem será a vítima delas. Ele fala que são os adoradores da besta, aqueles adoradores do monstro perseguidor. Se nesse período somente os que são perdidos seriam perseguidos, por que se falar esse tópico? Por que se falar quem seria se não tem uma outra parcela da população? Então ele diz claramente que ali são duas parcelas da população, os adoradores da besta e os adoradores de Deus. Porém, só os adoradores da besta, eles sofrerão as pragas.
Outro exemplo, as pragas que caíram no Egito. Caíram sobre todos? Sim. Porém, o povo de Deus, ele foi protegido por Deus. Então nós podemos entender que a teoria mais aceita, é a mais correta segundo a Bíblia, é a teoria da pós-tribulação, onde todos nós passaremos pelas provas, mas seremos protegidos por Deus. Alguém pode estar se perguntando o que será esse arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto é uma doutrina acreditada por várias religiões, onde diz que nós passamos por algumas dispensações. E só para curiosidade, são 7 dispensações. A primeira é da inocência, que vai da criação até o Éden. A segunda é a da consciência, que vai da expulsão do jardim até o dilúvio. A terceira vem dos governos humanos, que vem de Noé até Abraão. A quarta é a da promessa, que é de Abraão até o Egito. A quinta é a da lei, que é do Egito até Jesus. A sexta é a da graça, de Jesus até hoje. E a sétima é a milenar, que são os 1000 anos, onde o povo de Deus estará com Jesus e Satanás estará preso. Segundo quem acredita no arrebatamento secreto, nós estamos na dispensação da graça. E por que essa ideia de arrebatamento secreto não é bíblica? Porque a Bíblia ela diz que nós seremos levados ao céu com um grande barulho, um grande som de trombetas. Será anunciado a todas as pessoas a volta de Cristo. Então, nós, ao entendermos isso tudo, nós percebemos que existem muitas crenças sobre os sinais do tempo do fim. Mas lembra, como eu disse, o mais importante é como você vai se comportar quando você sabe sobre o tempo do fim. Jesus ele conta uma parábola que está ali em Mateus, no capítulo 24, em 2 versos, 32 e 33, ele diz assim: Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está próximo, pronto para começar. Jesus ele fala de uma figueira. Quando você olha para a figueira e você começa a ver os botões, as folhas nascendo, você sabe que o figo vai aparecer, que a fruta vai aparecer. Ele diz que no tempo do fim é a mesma coisa. Quando nós, ao avistarmos esses sinais, nós devemos saber o que fazer, nós devemos nos preparar. E aí, essa é uma pergunta, né? Tudo isso acontece desde os inícios do tempo. Desde sempre existe guerra no mundo. Desde sempre existe perseguição. Nós vemos, por exemplo, que a perseguição começou com os discípulos e continua até os dias de hoje. Desde sempre houveram falsos profetas. Quantas e quantas pessoas falavam na época de Cristo sobre o tempo do fim? Quantas vezes já foi colocado data para o fim do mundo? Isso não aconteceu ainda. Mas uma coisa importante. Lembra do último sinal que eu disse? A pregação do Evangelho. Então nós devemos saber o que fazer. Nós devemos aprender a ler os sinais, assim como os meteorologistas fazem, e leem os sinais da temperatura, dos ventos, e dizem pra gente se vai fazer frio, se vai fazer calor, e a gente pode se preparar para isso. Ao ler a Bíblia e entender quais são os sinais da volta de Cristo, nós devemos aprender a nos preparar. A decisão que nós devemos fazer é o seguinte: o que nós vamos fazer nesses tempos finais? O que nós vamos fazer para saber que o tempo está finalizando? Tem uma historinha que conta o seguinte: numa estação de trem, todos os dias parava o trem. E esse trem, um dia ele estava chegando e o maquinista percebeu que existiu algum problema. E ele começou a dar algumas buzinas, dar alguns sinais sonoros. E as pessoas que trabalhavam naquela estação, perceberam que aqueles sinais eram diferentes. E eles esvaziaram toda aquela plataforma. Aquele trem chegou, descarrilhou, aceitou o prédio, mas ninguém morreu. Por quê? Porque pessoas que entendiam os sinais, souberam ler os sinais da maneira correta e souberam o que fazer em relação àqueles sinais. Existem algumas pessoas que dizem que Jesus está demorando demais. Por que será que Jesus demora demais? Jesus ele não demora, mas ele tem misericórdia porque ele quer que todos se salvem. E isso é muito importante,
Porque se ele quer que todos se salvem, ele precisa que você conte a outras pessoas também sobre a volta de Cristo. Não adianta nada a gente saber os sinais se nós não tomarmos uma providência para que se resolva e se entenda e se aprenda melhor com esses sinais. Então, para identificar os sinais, nós precisamos o quê? Estudar o que Jesus disse. É importante estudar o que a Bíblia vem falando sobre esses sinais. Outra coisa, observar os acontecimentos do mundo. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, essa questão das doenças, do coronavírus e de guerras que a gente vê pelo mundo, são sinais de que Jesus está chegando. Outra coisa muito importante, aguardar a vinda de Jesus com expectativa, mas sem medo. Muitas pessoas temem o tempo do fim. Se nós entendemos a Bíblia e entendemos os sinais, nós não temos medo. Se nós vemos no jornal dizendo que no dia seguinte vai ter uma chuva muito grande, onde vai ter um vendaval muito grande, o que você faz? Você fecha as suas janelas, você tira as suas roupas do varal. Se você precisar sair, você vai pôr uma capa de chuva ou um guarda-chuva. Você vai se preparar para aquele acontecimento. E se preparar para os acontecimentos do tempo do fim, para a volta de Cristo, é estudar mais e mais a Bíblia. Que Deus te abençoe e depois nós continuaremos falando sobre a segunda vinda de Cristo. Até lá!